Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional que garante a você bônus em dobro. Então depositou 50, retorna 100, 100, 200, 200, 400, até R$ 1.500 de bônus com o nosso cupom exclusivo promocional aqui para vocês, que é Godoy1x. Essa rodada do Campeonato Brasileiro tem, além do Campeonato Brasileiro, tem a rodada da Copa do Brasil, que acaba fechando, né, Corinthians e América Mineiro, além de Cruzeiro e Coritiba, olha, Fla-Flu, hein? Fluminense e Flamengo, São Paulo e Santos e Internacional e Palmeiras. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom promocional Godoy1x que te garante bônus em dobro com a 1xBet. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos atualizar essas questões do Flamengo de renovação, né? O Flamengo já está iniciando renovação, já está priorizando algumas dessas renovações para as próximas temporadas. Tem a questão de venda de jogador. Vou trazer um pouquinho para vocês um pouco desses bastidores e atualizar a vocês sobre essas relações de novidades do Flamengo do mercado da bola. Começando pelo De La Cruz, né? Que o Flamengo já está ali, né? Já vai namorando ali o De La Cruz e tal. Acontece o seguinte, o vice-presidente do River Plate acabou falando sobre a negociação e deixa bem claro uma questão, inclusive, do atleta. O que é importante a gente entender? Como o Flamengo tem feito, né? Como é o processo do Flamengo de convencimento e do início das negociações? O Flamengo trabalha da seguinte forma, ele consulta o empresário do atleta e ele já vai no atleta informando mais ou menos como seriam os seus vencimentos, como seriam as suas bonificações, quanto o Flamengo pagaria, premiação. O Flamengo vai antes no atleta e aí ele usa, de uma certa forma, um atleta para convencer o clube para vender. Beleza? Então o que acontece? O Alan foi exatamente assim, o Flamengo foi lá no Alan, foi no empresário do Alan, conseguiu lá convencer, fez uma boa proposta, abriu lá os olhos do Alan, o Alan gostou, o Flamengo foi no Atlético Mineiro e aí já fica até numa situação onde o atleta já está muito inclinado a aceitar a proposta e vai criando dentro, né? Porque no final o atleta pesa muito nas negociações, né? Nesse processo a gente sabe que o desejo do atleta ele vai pesando. E até sobre o Alan, inclusive, nos últimos capítulos dessa novela do Alan, o Alan já estava até fazendo contatos com algumas imobiliárias no Rio de Janeiro para buscar apartamento. A gente, inclusive, trouxe essa informação. E não estava nem decretado ainda, mas tudo isso vai, né, nesse processo do convencimento que o próprio jogador vai pesando, né? A vontade do jogador, ela acaba pesando nas negociações. E o Flamengo tem essa tática de ir no jogador. Também foi no De La Cruz. Mas aí vamos só passar aqui qual foi a fala do vice-presidente do River Plate. A gente fala sobre o De La Cruz, ele acaba falando aqui, né, abrindo aspas. Nem tudo na vida é dinheiro. O Nico De La Cruz é um jogador da casa que está em sua casa, no River. Ele representa os valores e a camisa do River. Mais do que a questão do dinheiro, ele está onde quer estar. Os jogadores têm a última palavra. Ele está contente no River em um lugar onde compete, onde o vem. É um jogador e uma pessoa que respeita os contratos, disse, né, ali foi uma entrevista para o UOL, né, que acabou falando ali o vice-presidente do River Plate. A questão do De La Cruz é o seguinte, o De La Cruz aceitou a proposta do Flamengo, o empresário do De La Cruz, né, ao passar essa proposta, ficaram ali empolgados, o jogador ficou empolgado, enfim, tudo acertado. Chega no River Plate, o De La Cruz, ele não, em aspas, com muito cuidado, em aspas, não forçou uma saída. Bem diferente a situação do Alan, que quando recebeu a proposta, ele já, né, então ele não forçou. Então faltou um pouquinho mais, né, dessa questão do De La Cruz, diante ali, né, tem uma boa relação ali com o clube, a ídolo ali da torcida do River Plate, enfim. Então para essa janela acho muito difícil, pelo que a gente tem visto nos bastidores e a conduta até do De La Cruz, que aceitou a proposta, mas não, em aspas, forçou, beleza? Proposta essa que o Flamengo, aí a gente tem aqui para fazer uma análise breve, o Flamengo tem duas propostas na mesa pelo Matheus França, né? Uma do Chelsea, que ficou chateado, inclusive, de ter vazado a proposta, né? As negociações acabaram vazando, 25 milhões de euros. E tem a proposta do Crystal Palace, que é do John Textor. Eu estava analisando essa proposta do John Textor ao Matheus França, é o seguinte, são 15 milhões de euros, é um valor abaixo, né? Inclusive daquela perspectiva que o Flamengo queria. Esse contrato pode chegar até 20 milhões de euros? Pode, mas esse até pode chegar, tem lá vários asteriscos que são algumas questões de bônus e metas a serem cumpridas. Metas estas que não são tão simples assim. Não tem nenhuma questão, obviamente, de premiação individual ou tão pouco de conquista de título pelo Crystal Palace, mas de jogos, de você conseguir entrar em campo. E aí, passa por uma seara que, assim, é um contrato
O jogador pode conseguir cumprir essa meta, atuar, jogar bastante, pode, mas assim, não é algo tão, né, concreto que você possa, inclusive, colocar no papel e imaginar, bom, então aqui vai dos 15 vai se transformar em 20, porque ele vai fazer tanto número de jogos. É muito jovem, tá indo para uma cultura completamente diferente, tá indo para um clube que não é tão fácil assim uma adaptação. Então assim, a gente sabe, é a Premier League, então a gente sabe que assim, o garoto já chegar atuando, ter uma sequência de número de jogos, conseguir estabelecer não é tão simples assim para chegar a esses 20 milhões de euros, que é um pouco mais próximo àquilo que o Flamengo estava querendo, porque o John Textor botaria ali cláusulas, né, para ter bonificações. E essas bonificações acabam sendo metas individuais que não passa tanto pelo controle do atleta, tem mais uma questão sobre o contexto, né, sobre a ótica do treinador ao jogador, adaptação. Então eu vejo, sem dúvida nenhuma, né, caso ali o Chelsea retornando e tal, a proposta é muito mais vantajosa, muito mais fácil, porque não tem essa questão de bonificações, não tem esses asteriscos, né, essas cláusulas, essas metas a serem cumpridas. E o Flamengo vai buscando já ali a renovação do Gabigol. Além do Gabigol, né, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Contudo, os dois atletas e os seus agentes, seus empresários, já foram avisados que o Flamengo vai iniciar as renovações de Everton Ribeiro e Bruno Henrique após esta janela. Já do Gabigol, o Flamengo já está ali conversando, o Gabigol tem um contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e já estão ali começando a iniciar esse novo contrato. Um novo contrato que o Flamengo vai ali indicando por cerca de mais 5 anos de contrato, e a gente vai entender isso porque eu vi inclusive alguns colegas acabaram se confundindo sobre essa questão da renovação do Gabigol. O Gabigol, o seu empresário já jogou um valor, o Flamengo não aceitou a primeira proposta e vai ali tentando conduzir isso, e o Flamengo vê com otimismo essa renovação do Gabigol. 5 anos que seria de que forma, galera? Se o Flamengo renova o contrato do Gabigol, por exemplo, hoje, em 2023, o contrato do Gabigol vai até 2028. Por quê? O Flamengo encerraria o seu vínculo atual com o atleta e estabeleceria a partir dali este novo contrato. Mesma coisa encerrando em 2024. Vai por mais 5 anos, então até 2029. E aí, evidentemente, quando a gente fala da renovação do Gabigol, quando a gente fala do Gabigol no Flamengo, a gente acaba passando por números. E, curiosamente, a gente acaba entrando, né, naquele seleto que o Gabigol está, né, nesse seleto grupo dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Primeiro que, em caso ele faça esse novo acordo com o Flamengo, desse contrato de mais 5 anos, ele conseguiria chegar ali a cerca de 10 anos jogando com a camisa do Flamengo. O que já trata para um grupo reduzidíssimo na história do clube. Um grupo muito pequeno. Muito difícil você conseguir ter um número como esse, principalmente nos dias atuais, o jogador ter tantos anos, né, jogando pela mesma camisa, vestindo a mesma camisa, isso pelo mercado, por vários fatores que acabam influenciando desempenho, é muito difícil. Então, caso de renovação do Gabigol e ele consiga cumprir até o final desse contrato, ele vai ter cerca de 10 anos com a camisa do Flamengo, que já é muito fora da curva. E aí, um outro número que acaba sendo fora da curva é sobre o seu aspecto, o número de gols. Que o Gabigol, hoje, ele tem 151 gols e com esse contrato, né, a galera acaba... Aí, o que vocês acham? Dá pra chegar ou não dá pra chegar? A galera acaba especulando numa possibilidade dele ser o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. Aí eu tô colocando pra vocês a lista desse top 5, né? Olha lá, o Zico 509, mas assim, é impossível. O Dida, né, 264, o Henrique tem 216, o Pirilo tem 204, assim como o Romário, que tem 204. Com esse último gol do Gabigol, né, acabou marcando contra o Atlético Paranaense, no gol da vitória do Flamengo, o segundo gol da vitória do Flamengo por 2-0, ele chegou a 151 gols, ele empatou com o Bebeto. Então ali à frente dele está o Jarbas, o Leônidas, né? Então assim, possivelmente ele vai chegar. O Jarbas tem 154, o Leônidas da Silva tem 153, ele vai conseguir chegar ali ao top 6. Para chegar no Romário, que é 204, com 5 anos de contrato. Agora, Dida com 264 ainda exigiria do Gabigol, apesar dele ter uma média muito alta, até numa fase ruim, ele chega a 20 gols com facilidade, ele precisaria manter uma média muito alta para conseguir, então, ultrapassar o Dida e ser o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, né? Porque o Zico, né, entre os humanos, ele conseguiria ser o primeiro, né? Porque o Zico tá à parte com seus 509 gols. Nem atacante era, né? Então, assim, fora do normal. Então, ele com 5 anos. Não sei, eu tenho dúvidas, porque a média, sem dúvida nenhuma,
precisaria ser muito alto. É evidente que o Flamengo vai renovar com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, é a forma dessa diretoria trabalhar e desses jogadores, sem dúvida. Se renovava de outros, não vai ser desses. Os protagonistas, né, desses anos que o Flamengo não vai renovar. Então, sem dúvida nenhuma, o Flamengo vai fazer essa renovação e a gente vai trazendo aqui pra vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.